Setores considerados supérfluos sempre sofrem mais em uma crise. A moda sempre carregou esse rótulo, né? Mas será que tem sofrido os impactos desse momento de que forma? Como será que a moda está sendo impactada? Assunto para o consultor de imagem Gustavo Sarti, que se junta a nós nesse momento. Muito obrigado por ter aceito o convite, Gustavo. Estou até ajeitando minha gravata, acho que todo mundo faz isso quando fala com você, né? Boa tarde a todos aí, pessoal da edição da tarde, é um prazer estar com vocês. Ô Gustavo, esse rótulo, né, de moda consciente, a preocupação com esse assunto, ele já existia antes da pandemia. Isso se tornou ainda mais necessário agora, na sua visão? Sem dúvida. Na verdade, o assunto moda consciente, né, essa expressão, ela envolve muita coisa. O assunto é relativamente complexo, porque apenas uma reflexão aqui dos telespectadores. Por que uma moda é consciente? Né? Porque a matéria-prima é sustentável do ponto de vista do meio ambiente, ou porque a mão de obra utilizada na confecção daquela peça segue alguns protocolos internacionais, ou será porque a moda é uma peça, eventualmente, que dure mais tempo? Né? Há ainda aquela versão da moda consciente relacionada, por exemplo, à locação de peças ou à compra nos brechós. Então, tudo isso faz com que a moda possa ser, né, de certa forma, mais consciente, mais sustentável, e há todas essas vertentes que eu falei. O Brasil está sempre ali entre o quarto e quinto maior produtor do mundo de moda. Então, claro que essa preocupação sempre se volta aqui ao nosso país e o consumidor cada vez mais tem se atentado a isso. Agora, Gustavo, na prática, desde o início da pandemia, pelo que você estuda, pelo que você observa, o que mudou na prática nesse setor? Mudou bastante. Do ponto de vista do consumo, evidentemente, houve uma grande queda de faturamento, de venda do mercado de moda. Certamente foi um dos mais impactados, junto com o mercado do turismo e outros, que vivem justamente dessa pretensão das pessoas de muitas vezes se relacionarem com um grupo social ou com uma situação social. Né? A moda sempre serviu a isso, né? Para as pessoas se associarem a um grupo social ou se diferenciar de outros. Então, na medida em que você não pode mais sair e tem que ficar em casa, evidentemente, você passa por uma reflexão nesse sentido, especialmente de consumo. Não faz sentido. A moda está muito voltada aos eventos sociais, né, às festas, às ocasiões em que você vai encontrar outras pessoas, que é justamente o que a pandemia atingiu diretamente. Agora, também é da moda que vem a maior parte das mentes criativas. Essa criatividade será essencial para superar essa crise? Com certeza, né? Eu acho que a moda vai passar por uma revisão dos processos normais de criação e desenvolvimento das tendências, porque todas as tendências de moda, isso é até curioso para contar para vocês, elas partem justamente de uma lógica do que a sociedade naquele momento está desejando, né? As tendências de moda, elas saem de pesquisas de comportamento, do que as pessoas estão querendo mais naquele momento, né? A questão do conforto ou algo um pouco mais ousado, etc. Então, certamente a pandemia veio para impactar diretamente o comportamento das pessoas e, claro, por consequência, o que elas vão querer usar daqui para frente. O que ainda é uma incógnita, porque há quem diga que daqui para frente a moda minimalista, essa moda mais básica, vamos assim chamar, vai ser a moda que vai ser o condutor principal no pós-pandemia. Mas, historicamente, o que a gente vê na história da civilização, vamos dizer assim, é que justamente nos momentos pós-depressão, pós-guerra, pós-reclusão social, é onde há justamente um movimento de expansão da moda, né? As pessoas querem mostrar ainda mais, depois que passa aquele momento, do que era antes. Então, fica essa pergunta, será mesmo que as pessoas vão se voltar a uma moda mais básica, mais minimalista? Ou será que na hora que, de fato, passar toda essa pandemia, não vai querer todo mundo sair na rua e usar e abusar daquilo que há de mais ousado, com mais expressão no mundo da moda? Essa é uma dúvida que ainda persiste. Eu acho que é até uma pergunta para se fazer aqui para vocês e para o telespectador. Será mesmo, né, que todo mundo vai ficar mais básico? Não acredito muito nessa teoria. Sim. Gustavo, falando dos telespectadores, vamos agora ser o mais objetivo possível para a gente tentar atender o maior número de pessoas. Tem o Gustavo Sarti, o Gustavo Nolasco, agora vem o Gustavo Pedroso, que mandou assim. Ele quer saber como encontrar o estilo dele, ter convicção dele. Sempre rola uma dúvida, principalmente em eventos fora do cotidiano. Ele é um empresário, Gustavo.
Olha, Gustavo, normalmente, até para você ter essa convicção, né? O estilo, ele está representado pela maior parte do seu guarda-roupa, né? Normalmente, tanto homens quanto mulheres têm um estilo que é mais relevante. Normalmente, 70% do guarda-roupa da pessoa ou é mais fashionista, ou é mais contemporâneo, mais moderno, ou é mais clássico, né? Mas você sempre vai ter 30% do seu guarda-roupa que é para ocasiões especiais em que não necessariamente o seu estilo vai ser o primordial, porque você tem também o dress code, né? O chamado, a forma como você tem que se vestir para aquela circunstância. Mas eu acho que se você olhar o seu guarda-roupa, certamente você vai identificar um estilo mais preponderante, que não significa que você não pode, até por estado de espírito, muitas vezes, entrar em algum outro. O Fernando Polizelli, ele é de Araras, ele é estudante de moda. Ele quer saber se hoje em dia a moda vanguarda vem ganhando muito espaço nas ruas. Essa já é uma análise que ele faz. Se você acha que em um futuro próximo essa moda chamada de vanguarda e autoral será o grande carro-chefe das tendências ou o pessoal não está preparado para isso ainda? Veja, o vanguardismo sempre fez parte de algumas marcas e alguns estilistas, né, que sempre se posicionaram como lançadores de tendência, como marcas mais ousadas. Esse espaço sempre existe, é um mercado certamente menor que o da moda mais clássica ou mais contemporânea, mas eu acho que a questão da moda autoral e das pessoas cada vez mais quererem imprimir algo próprio, né, e algo personalizado ao seu estilo é uma tendência mundial. Eu acho que, ao mesmo tempo que você tem o fast fashion, as grandes marcas de moda democratizando muitas tendências, você sempre tem um público que quer dar um apelo pessoal, que é sempre bacana, sempre relevante, especialmente para quem gosta, né, desse segmento e quer impor um estilo pessoal. O Gustavo Negreiros é do Piauí. Quanto Gustavo hoje aqui? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber se essa história da máscara vai seguir como uma tendência, inclusive depois da pandemia, ou você acha que não pega? Eu acho que agora é uma questão de comportamento que surgiu por conta da pandemia, mas que certamente vai permanecer por muito tempo, porque assim, muita gente, mesmo não tendo mais, muito em breve, né, esperamos a obrigatoriedade da máscara, muita gente, claro, vai ter medo dessa situação e vai acabar usando. Nos países do Oriente, o uso de máscara já é algo que não é novo, tá? É algo que já acontece há muito tempo, até por conta da poluição e de questões específicas de determinados países em que as pessoas já usavam a máscara por precaução e por questão de doenças respiratórias, independente do Covid. Claro que agora virou um acessório, né, que a gente está sendo obrigado a usar, inclusive por lei, e que agora vai ter que fazer parte do estilo. Eu fico pensando, viu? Só me falta agora no próximo verão ter que fazer as matérias de como combinar o biquíni com a máscara. Pois é, ô Gustavo, é a pergunta da Cleânia, que ela não mandou de onde ela é, mas ela quer saber o seguinte: se com esse uso de máscara agora é necessário ter esse cuidado de combinar a máscara com a roupa ou não. Olha, isso é uma novidade, né? Eu acho que, assim como tudo na moda, o combinar ou não é muito particular de cada um e do estilo. Já faz tempo que não é mais necessário usar tudo combinandinho, né? A bolsa sempre combinando com os sapatos, isso já mudou. Se combina o estilo, se combinam texturas, materiais, mas não necessariamente tudo igual. Então, querer usar a máscara para combinar com a roupa faz parte de uma decisão pessoal. É legal, claro, fica mais integrado, né? Se você tiver uma máscara preta, uma colorida, para eventualmente você poder usar, mas ela também pode ser um elemento à parte, como ela de fato é, né? E não compor o visual. Acho que não há uma obrigatoriedade nesse sentido, mas eu acho que muita gente vai começar a se preocupar, porque começa a incomodar também, não é verdade? A gente usar aquela máscara estranha que a gente fica se olhando no espelho e falando, isso não está combinando. É verdade. Então, Gustavo, pode ser. Aproveitando, inclusive, essa reflexão, né? A gente começou esse bate-papo falando de moda consciente, chegamos aí à questão das máscaras. O que eu queria saber é o seguinte: você acredita que é um bom momento para quem está em casa, por exemplo, em vez de depois sair gastando, comprando tudo, olhar o que já tem, desce tudo que tem no guarda-roupa e faz aquela análise, aproveita o tempo de quarentena e tudo mais? É importante fazer esse trabalho? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, essa é a maior contribuição que o ficar em casa e que a pandemia pode trazer para as pessoas. É o momento de você aproveitar o seu tempo livre para rever o seu guarda-roupa, que é algo que a gente, às vezes, fica muito tempo sem fazer. E, olha, eu fiz vários exercícios, até em matérias que eu gravei para os programas da Record, nesse exercício da pessoa avaliar o guarda-roupa. E, olha, é surpreendente quando você faz isso, né? Porque até como dica para o telespectador, você tem basicamente 3 tipos de peças do seu guarda-roupa. Aquelas que você usou
num último período de tempo que você determina, no último ano, nos últimos 2 anos, dependendo do tamanho do seu guarda-roupa. Essas peças são aquelas que você de fato usa, que faz parte do seu dia a dia. As peças que você não usa há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, certamente 90% delas você não vai usar mais. Então, por que não doá-las para alguém que precisa? Não é verdade? Fazer essa reflexão nesse momento. E o terceiro grupo de peças que você tem no guarda-roupa são as chamadas peças para ocasiões especiais. Claro, uma mulher não vai usar todo dia um vestido longo, mas ela precisa ter no guarda-roupa um vestido longo para quando ela vai a um casamento ou uma festa social. Então, se você divide o seu guarda-roupa nessas 3 peças, né, 3 grupos de peças, você vai descobrir muita coisa. Inclusive peças que você eventualmente não usou, por quê? Tem também aquelas que eventualmente você não usou porque precisam de um ajuste, né? Precisam fazer uma barra e aí você encostou aquela peça lá, não fez a barra, esqueceu, ela não está sendo usada por causa disso. E aí você descobre coisas no seu guarda-roupa que você não usa porque precisam ser corrigidas. Muito bem, Gustavo, são várias pessoas mandando mensagem dizendo que gostam muito do seu trabalho e de você. E, enfim, estou transmitindo esse carinho e realmente muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um grande abraço a você e aos telespectadores. Obrigado.